continuar, mesmo nessa quarentena decretada pelos governadores, essa coisa mais branda, a gente vai ter problema? Tinha que ser igual à China, bem rígido? Eu não sei se é possível ser igual à China, nem desejável. Eu acredito que o mundo inteiro está passando pelo que está passando por menosprezar o que a China fez, em vários sentidos. As pessoas às vezes entendem que eu estou defendendo a China, eu só estou levando a China a sério. Eu estudo o vírus há muito tempo, trabalhei de longe e usei a SARS, que foi o outro coronavírus que circulou em 2003, como modelo epidemiológico. Ela é o grande modelo de estudo do que poderia ser uma pandemia pelos últimos 17 anos e foi ultrapassada agora pela Covid. E a China passou pela SARS, a Coreia do Sul passou pela MERS, que é um outro coronavírus, e foi a mais bem preparada para responder agora super cedo. Singapura passou pela SARS e está super bem preparada para responder agora cedo. E eu acompanho os estudos que são publicados desde 2005, no mínimo, de pesquisadores da China e do mundo inteiro, coletando coronavírus lá, falando, olha, existem vírus parecidos com o vírus da SARS, que circulam em morcegos por aqui, e se eles voltarem a circular em pessoas, isso vai ser um problema enorme. Desde então, todo mundo condena o mercado de pescado chinês, o hábito que a China tem de venda de animais silvestres em espaços de feira, onde as pessoas têm animais de criação e animais que eles caçam e põem tudo junto e preparam, tratam com a mão. Os próprios pesquisadores chineses chamam isso de uma bomba relógio há 15 ou mais anos. Então eu sei o que eles estavam vendo já. Para detectar uma doença respiratória tão cedo como a China detectou, você tem que ter um sistema de vigilância enorme. Existe o impulso, como aparentemente aconteceu mesmo na China, de silenciar quem aponta um problema, de dizer que o problema não é esse, e a gente está vendo isso no mundo inteiro, não só na China, quando a Covid começou, mas você imagina se no resto do mundo as pessoas têm como ver o que aconteceu e já estão negando que isso é um problema, o que não foi na China para autoridades, mas eles responderam muito seriamente no começo. Como você disse, antes de ter 1.000 casos, eles já pararam Wuhan, mas pararam de trancar as pessoas em casa e ninguém poder pôr o pé para fora. O comitê da OMS, o comitê científico que foram avaliar como foi a resposta da China, então não sou eu dizendo como que foi a resposta deles, é o comitê que avaliou, fala que foi a resposta mais rígida, mais ágil, mais complexa e mais bem coordenada que a humanidade já viu para conter uma pandemia. Então é a segunda maior potência do mundo, deslocando todos os recursos para um ponto, porque ao contrário do resto do mundo, eles só estavam com casos começando em Wuhan, não é como a gente que está em vários estados, com uma resposta desse nível de um Estado autoritário que tem um poder de coerção e de trancar as pessoas em casa que país democrático nenhum sonha em ter. E com isso, eles só tiveram 80.000 casos e 3.000 mortes. Então, sabendo do que eles já estudavam e sabendo da seriedade da resposta deles, que com certeza quase país no mundo tem condições de dar uma igual, e a maioria dos cidadãos provavelmente não queria passar por uma resposta dessa, era de se esperar que em qualquer outro lugar que o vírus caísse, ele faria um estrago muito maior. Mariana, por favor. Boa noite, Átila. Bom, parte do governo federal, Átila, com exceção do Ministério da Saúde, tem subestimado, a gravidade da pandemia, do novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, chegou a dizer que, por ele, somente os idosos e os doentes crônicos deveriam ficar em isolamento, contrariando as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da maioria das entidades médicas e de especialistas, Na live que você fez no dia 20, se não me engano, você alertava para o risco de haver milhares de mortes, chegando até passar de 1 milhão no Brasil, se a gente não tomasse nenhuma medida. Você acha que a posição do governo pode dificultar a implementação dessas medidas de mitigação da disseminação do vírus? Eu acho que vai contra o que todos os líderes mundiais estão fazendo. Eu sei de um líder mundial que está dizendo que Covid não é nada e que o país não está tomando ações contra, que é a Bielorrússia. Que a recomendação eu não sei nem se é presidente lá, mas a recomendação dele é de que sauna 3 vezes por semana e lavar as mãos com vodka resolve. Não resolve. Tem que lavar bem as mãos com sabão mesmo. Mas a gente vai ver. Vai ter um país no mundo para mostrar o que acontece quando ninguém faz nada. O Imperial College renovou as estimativas deles para o mundo todo. O que eles apontam para o Brasil, se não fosse feito nada, é 1,15 milhões de pessoas mortas ou algo assim. Tem outras estimativas diferentes para cá. Mas, em última análise, sendo muito pragmático agora, nesse momento, o que a gente depende é de que ações estão sendo tomadas.
Os estados todos pararam a circulação, puseram as pessoas em quarentena, restringiram comércio, restringiram tudo. Então, eu sinto que a gente está num momento em que a casa está pegando fogo, a gente quer tirar todo mundo de casa para não perder ninguém nessa. Então, e não me importa se quem acendeu o fogo agora ou se o bombeiro que está lá fora é de direita, de esquerda, vota em quem, não vota, ou o que ele quer. Estão tomando ações para fazer isso? Tá ótimo. Se estiver atrapalhando esse tipo de ação dos estados, está atrapalhando o que o mundo inteiro está fazendo. Se os estados estiverem agindo independente, se torna irrelevante, para falar a verdade. E agora a gente vai interromper um pouquinho a bancada para conectar o Canadá. Nilce Moreto vai fazer uma pergunta para o Átila. Nilce. Oi. Átila, antes de tudo, eu acho que é bom deixar público o nosso reconhecimento pelo seu trabalho. Obrigado, Nilce. Eu trabalho com internet e eu sei que as pessoas que estão comunicando na internet sobre isso têm você como uma fonte muito importante, então, e a gente sabe de toda essa exposição, de tudo que isso traz. Então, muito obrigada mesmo pelo seu trabalho. E a minha dúvida é porque a sensação que a gente tem no Brasil é que nós estamos no escuro, né? Nós não temos... Eu acredito que as medidas nos estados foram ágeis, os governadores tomaram essa medida ágil depois que o alerta foi dado, mas, ao mesmo tempo, a impressão que a gente tem é que a gente não tem um número exato de casos, não temos... Eu vi numa live sua falando que esse cálculo poderia ser feito estimando pelo número de mortes, né? A gente tem aí uma proporção, um número que se repete, mas nem as mortes confirmadas, causadas pelo coronavírus, a gente consegue mensurar mais. E como a gente sabe onde nós estamos na epidemia, em número de casos? Porque a impressão que eu tenho é que nós estamos no escuro. Estamos no escuro? Sim. Assim, diferentes medidas colocam a gente em diferentes pontos do que está acontecendo. É como se você estivesse no escuro, e você tem os testes, que são a lanterna que você pode apontar para qualquer direção e saber de fato o que está acontecendo lá. A Coreia, por já ter passado pela MERS no passado, por passar por um outro surto de coronavírus, que morreram, acho que 38 coreanos, foi um executivo que foi para o Oriente Médio, contraiu o coronavírus, que também pode virar uma pandemia e é preocupante. Chegou na Coreia, passou por 3 hospitais e infectou toda a equipe médica que atendeu ele, e morreram 38 coreanos. Eles foram muito criticados por isso em 2015 e se prepararam para qualquer outro problema depois. Então eles são o país que respondeu melhor agora porque já estavam pré-imunizados, não fisicamente, fisiologicamente, mas socialmente, para se preparar para o que vinha. Eles mostram o que é andar com essa lanterna. Não tiveram que parar. Eles conseguem saber quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas têm o coronavírus, antes de elas transmitirem, e conseguiram não parar a atividade econômica. Qualquer cenário, de qualquer saída que a gente quiser imaginar, depende de fazer o que a Coreia está fazendo, que é testar. Teste. Testar todo mundo sem parar. Isso é a lanterna. Sem essa lanterna, o que a gente pode usar é uma vela, que é ficar parado e ver quantas pessoas estão chegando até você com complicações hospitalares, que é o que o Brasil está fazendo. Então, o Brasil, muito cedo na pandemia, parou de fazer teste para todo mundo que estava chegando de países e falou, não, agora a gente só vai ver hospitalizados. Me marcou muito, inclusive, foi uma das coisas que motivou a fazer a live, o Brasil ter mudado tão cedo para uma situação dessa que diz que a gente quase não tinha teste por aqui. E você dá conta de quem está hospitalizado é ter um intervalo de 2 semanas entre a pessoa contrair o vírus e ter as complicações que levam ela a ser hospitalizada, é perder as outras 100 pessoas que podem ter se contaminado na cadeia de transmissão até essa pessoa manifestar sintoma, e é deixar essas pessoas chegarem até você. É literalmente a vela e só ver quem está ao seu redor. E tem mas a até situação... essa medida está subnotificada, não é? Assim, não está tendo teste para todo mundo mesmo. Não, mas isso é a situação do mundo inteiro, na verdade. Dá para ver isso pela letalidade do vírus. A Coreia aponta para quem está infectado e ela tem um índice de letalidade de quase 1%, quer dizer, ela está vendo muita gente saudável e alguns morrendo. A maioria dos outros países estão em alguma faixa entre 3% e 5%, como o Brasil, que é essa correria do vamos ver e diagnostica, não diagnostica, sabe, não sabe. O mundo está nesse estado de choque agora. E tem um estado que é o da Espanha e o da Itália, onde nem essa lanterna você tem, nem a vela você tem, o sistema de saúde já faliu, e são as pessoas que estão morrendo que vão dar uma estimativa da possibilidade de quantas pessoas são. Mesmo assim, a Espanha também já chegou nesse ponto, uma vez que o hospital lota, parte dessas pessoas morre em casa. Então eles só vão descobrir a letalidade real pela estimativa de mortos inesperados depois. E isso é o normal, não estou dizendo que é o aceitável.
Mas mesmo aqui, se a gente voltar agora, tem uma pesquisadora da Fiocruz apontando que o Brasil já tinha mortes por pneumonia subestimados ou acima do normal tem alguns meses. Se isso tivesse acontecendo desde muito antes, eu não sei bem o prazo, não condiz com a situação de Covid que a gente tem aqui. Teria que ser fevereiro, março, para bater com o que a gente tem da epidemia, mas é normal isso. Por isso que eu falo que a China conseguir perceber um surto de doença respiratória em dias, quando ainda está nesses poucos casos, é um feito absurdo. Porque a gente tem aqui, às vezes, 200, 500 mortes no país por causa desconhecida de pneumonia, e é normal. A China pegou isso com 5. Marcelo, por favor. Boa noite, Átila, tudo bem? A gente sabe que a qualidade de um modelo preditivo depende da qualidade dos dados que são colocados nele, né? A gente tem acompanhado os dados do Brasil, eles têm um baixo nível de detalhe, né? Eles são muito agregados e cada estado fornece esses dados de um jeito. A gente vai olhar agora, por exemplo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, eles já estão fornecendo os dados com casos de síndrome respiratória aguda grave suspeitos de coronavírus, né? Que nível de detalhe seria desejável que se houvesse, inclusive para tentar captar confusores ali no meio? No mínimo, o nível de detalhe de cidade, as faixas etárias que estão envolvidas e, dentro do possível, com a presença de testes. A gente ainda está nessa fase de subestimar o subestimado do estimado. Segundo o pronunciamento do ministro hoje, essa semana chegam testes no Brasil que vão ser distribuídos e a gente sai dessa situação de só testar alguns milhares de pessoas quando a gente precisava de dezenas de milhares, se não mais, de testes. Mas o mínimo que a gente precisava era um detalhamento por cidade, porque cada cidade é um foco. Quando a gente pensa, a situação na Itália é a Lombardia. A situação na China é o Wuhan. Aqui no Brasil, a gente tem o potencial de cada cidade virar uma Lombardia, uma Wuhan da vida, se não for monitorada. Então, quando eu falo até no estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem Campinas, tem São José do Rio Preto, tem Ribeirão Preto, tem Bauru, tem toda a grande São Paulo, tem Santos, tem muitas metrópoles que podem passar por um problema parecido. Então, a gente precisa desse tipo de resolução espacial e além da temporal, que a gente não tem, para poder fazer esse tipo de predição, com certeza. Ayrton, por favor. Átila, tudo bom? Eu queria perguntar sobre essas comparações que você estava abordando agora, que são feitas naturalmente entre os países, né? A gente fala muito da Itália, da Espanha, o que está começando a acontecer agora nos Estados Unidos, mas o Brasil é um país muito diferente. Sim. Né? O país é um país de dimensões continentais, com uma diversidade todas possíveis, né? Então, como você falou, aqui cabe a Itália, cabe a Espanha, cabe os Estados Unidos, cabe a China, cabe tudo, né? Demograficamente, socialmente, economicamente, é um país extremamente diverso. Sim. Né? E dentro dessa diversidade ainda você tem as diferentes ações que cada estado está tomando. Então, como é que você consegue transpor essas projeções, as simulações que são feitas? Claro que o vírus é o mesmo, a biologia do vírus não muda, mas o ambiente muda muito, né? E aí o pessoal fala muito da questão de aqui ser um país mais quente, aqui tem menos idosos, mas por outro lado a gente tem muita favela, tem muita pobreza. Então, quais são as características do Brasil que talvez possam ser favoráveis e que podem ser prejudiciais para a realidade que essa epidemia vai ter aqui? Perfeito. Primeiro, tomara que o clima faça essa diferença toda. Tudo aponta que existe um efeito da temperatura reduzir a transmissão do vírus, que não impede ele de ser transmitido, mas talvez dificulte o número de casos. Não dá para contar com isso. Não é alguma coisa em que qualquer governo devia se basear para decidir fechar ou não, devia se basear no pior cenário, porque a gente não sabe. Território novo, o ministro fala isso a cada reunião. Nunca houve um vírus se espalhando dessa forma, como esse vírus, como está acontecendo agora. Mas, de fato, se a temperatura fizer essa diferença, vai poupar muitas regiões do Brasil que têm menos infraestrutura, de terem problemas mais sérios como o Sudeste e o Sul vão ter. No HN1 de 2009, o estado mais afetado foi o Paraná, e foram as regiões próximas de Uruguai, Argentina, que eram mais frias. Talvez a situação seja parecida agora. A gente tem as diferenças demográficas. A população brasileira é um pouco mais nova que a população europeia, mas não é tão mais nova assim. A população mais nova mundial mesmo é africana e alguns países da Ásia. Mas a gente tem um agravante sério aqui, porque
Por conta da pobreza, a gente tem populações com mais índice de diabetes e de hipertensão, e não acompanhadas ou não contidas, não tratadas, né? Então, são populações vulneráveis. Tuberculose também, né? Tuberculose. A pesquisadora da Fiocruz tem falado muito a respeito desse risco. Que se está sendo transmitida, é o tipo de ambiente que é propício para a transmissão da Covid. E tem o agravante que modelo epidemiológico nenhum prevê, que é como um vírus se espalha em uma favela. Isso a gente não tem modelos feitos para prever como isso acontece. A gente pode assumir que a transmissão vai ser